Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do canal. Aqui você vai encontrar aulas sobre materiais, ferramentas e tudo sobre o universo da cartonagem e do scrapbooking. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou a Bruna Vasselkowski, artesã de scrap cartonagem, e hoje eu vou te ensinar um projeto maravilhoso. Mas antes de mostrar qual é o projeto, já se inscreve aqui no canal para você não perder mais nenhum conteúdo e deixa o like nesse vídeo já, nessa aula, para que o YouTube sugira esse vídeo para outras pessoas que possam se interessar por esse conteúdo. Combinado? Então olha só, o projeto que eu vou ensinar hoje é um projeto maravilhoso para Páscoa, que já está se aproximando aí, essa data super especial. E nós vamos aprender então essa caixa tampa solta aqui, ou caixa tampa de sapato também, como ela é conhecida, né? Com esse fechamento em elástico, tá? Olha que lindo, eu já vou mostrar a parte interna, mas nós vamos ter esse detalhe vazado na tampa, né? Com esse detalhe em baixo relevo, maravilhoso. E esse fechamento aqui, ó, em elástico nos dois cantinhos. Então essa é uma caixa, ó, projetada para bombons Ferrero Rocher, tá? Então ela está na medida certinha pra gente colocar aqui dentro uma bandeja com 12 bombons, tá? Então olha só os detalhes da tampa, né? O detalhe interno. E aqui eu tenho outra opção também, ó, com outro conjunto de arte. Olha essa fofura. Ai, gente, tá muito lindo. Tô apaixonada nessa caixa. Sem contar que é uma caixa, né? É um modelo. O modelo tampa de sapato é um modelo de caixa super versátil e super vendável. Você vai vender não só para Páscoa, mas todas as outras datas comemorativas, para outras ocasiões. Você consegue super vender esse modelo de caixa tampa solta, tá? Então olha só, quero aproveitar para te convidar também para você me seguir lá no Instagram, se você ainda não me segue, no @brunavasselkowskiatelier. Então, para você não perder nenhum conteúdo, nenhum recado, eu te sugiro que me siga lá no Instagram, porque lá nos stories eu sempre tô presente com as meninas, conversando, tirando dúvidas, né, abrindo caixinhas de pergunta para responder as meninas. É por lá que eu passo também todos os recados de aula que a gente vai ter aqui no YouTube e tudo mais. Então, se você não quer perder nenhum recado, lá é o melhor lugar para você estar por dentro de todos esses assuntos, ok? Vou deixar o link do meu perfil aqui abaixo na descrição da aula também. Mas quero aproveitar esse momento também para te convidar para se inscrever no meu curso de cartonagem, meu principal curso de cartonagem, que é o Caixas Memoráveis, tá? O Caixas Memoráveis é um curso maravilhoso, recheado de projetos incríveis. Nós temos projetos clássicos, nós temos projetos super sofisticados, projetos avançados. Eu disponibilizo um material de apoio super completo em todas as aulas. Eu vou deixar o link aqui para você saber mais sobre o curso e ver todos os projetos que a gente tem lá dentro, aqui abaixo na descrição da aula também. Todas essas artes das aulas que estão liberadas gratuitamente aqui no YouTube, as minhas alunas têm acesso lá dentro do curso, tá? Então elas recebem todas essas artes aqui, todos os materiais de apoio e também artes e materiais exclusivos. Então eu tenho certeza que você vai amar. Vou deixar o link aqui para você dar uma olhadinha. Então é isso, recados dados, bora pra aula? Então nós vamos iniciar fazendo a nossa caixa, tá? Já peguei aqui o meu papelão cinza de 1,9 milímetro de espessura e a gente já vai começar a desenhar a nossa caixa. Mas antes, como a regra de todo o projeto, é verificar se o papelão está no esquadro. Teve algumas aulas anteriores que as meninas me perguntaram: ah, legal, conferir se o papelão está no esquadro, e ele está, é fácil. Mas e quando ele não tá? Como é que a gente arruma isso? Então eu resolvi trazer aqui para essa aula como é que a gente faz para arrumar, né, caso o papelão, ou isso serve para qualquer papel que você esteja usando, para arrumar essa questão aí, se estiver fora do esquadro, o que que a gente pode fazer, né? Então vamos conferir aqui, primeiro de tudo, se esse papelão está no esquadro, ó. Vou verificar esse canto aqui. Como que eu faço isso, ó? A maneira mais fácil que tem da gente verificar isso é usando a base de corte, tá? Por isso que é muito importante a gente ter essa base de corte, porque aqui, ó, a gente tem essas linhas, né, verticais e horizontais. Isso aqui ajuda a gente tanto nas medidas, quanto pra gente verificar o esquadro das coisas. Então, ó, a gente tem que alinhar uma base do papelão com a linha horizontal. Ó, alinhei com essa linha mais grossa aqui, ó, tá alinhadinho. Aqui embaixo, deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá pra aparecer todo no vídeo. Aqui embaixo, ó, está todo alinhadinho. Mas aqui nessa lateral, ó, aqui a gente pode perceber que ele não está muito alinhado, não. Tá vendo que aqui, ó,
eu vou puxar só pra gente ver aqui, ó, com essa linha, ó. Aqui, permaneço bem ajustadinho embaixo e tento alinhar com essa linha lateral também. Tá vendo que aqui, ó, começou bem alinhadinho com a linha, mas aí foi indo e aqui, ó, já não está tão alinhado. O papelão já passou pra cá, ó, na linha. O certo seria ele fechar esse cantinho bem ajustadinho com a linha aqui. Se eu colocar uma régua, ó, vou alinhar a régua com essa linha aqui da base que a gente tá seguindo, tá? Ó, se eu alinhar a régua com essa linha, eu percebo que o papelão está fora do esquadro, porque aqui, ó, está bem reto, mas aqui, ó, tá sobrando. Então, isso quer dizer que esse papelão não está no esquadro. O que que nós vamos fazer, então? Passar o estilete para tirar essa sobrinha aqui e alinhar isso. Muito bem, então, para um papel estar alinhado, ele precisa ter o esquadro, né? Alinhado aqui nessa linha de baixo e alinhado também nessa linha lateral, nessa linha vertical da nossa base. Então, a gente confere, ó, aqui tá alinhadinho com a linha desse canto até nesse canto, ó, tá vendo, ó? Aqui começa a linha, vai bem retinho e finaliza aqui. E essa aqui de baixo também, ó, inicia aqui, vai bem reto e finaliza aqui. Se estivesse, por exemplo, assim, ó, começou certinho aqui, mas estava desalinhado aqui, eu teria que pôr a régua e cortar esse excesso para alinhar. Mas aqui, então, nós temos tanto aqui embaixo quanto na lateral bem alinhada. Então, eu sei que essa lateral e essa já estão no esquadro. Eu não preciso necessariamente fazer o esquadro dessas duas também. Se quiser, pode fazer. Mas como eu sei que esse canto aqui já está ajustado, eu vou começar a desenhar desse ladinho aqui, né, ó. Foi esse lado que a gente alinhou. Então, eu vou começar a desenhar desse lado aqui a minha caixa, que aí não vai ter mais problemas. Mas se quiser fazer dos outros dois lados também, pode fazer. Vamos começar a desenhar a nossa caixa. Como ela vai ser uma caixa de corte e vinco, nós vamos, né, desenhar todo o projeto, recortar e vincar. Então, começamos pelas paredes, ok? A nossa caixa, ela vai ter 11 centímetros e meio por 21 centímetros e meio por 4 centímetros de altura, tá? Então, ó, repetindo, ela vai ter 11,5 por 21,5 por 4 de altura. A gente começa desenhando as paredes, que vão ter 4 centímetros de altura. Então, vamos marcar o 4 aqui. Essas primeiras informações em questão de esquadro, marcação do projeto aqui, eu sei que para algumas pessoas pode ser meio repetitivo, porque toda aula eu repito, né? Mas como eu sempre falo para as minhas alunas, eu vou continuar repetindo, porque sempre surgem novas pessoas me acompanhando. Diariamente aí vem novas pessoas que começam a me acompanhar. Algumas pessoas estão iniciando na cartonagem, ainda não têm esse conhecimento técnico básico ainda. Então é por isso que é importante essas informações, sabe? Então pode ser que para algumas pessoas isso seja realmente repetitivo, mas é importante que eu fale isso desde o início, detalhadamente, cada processo, desquadrejar o papelão, projetar e revestir, porque tem muitas pessoas que estão iniciando agora, então essas pessoas têm dúvidas e é normal, né? Então é por isso que eu sempre repito esses processos. Primeira parede desenhada, vamos desenhar aqui embaixo, né? Vamos fazer um L aqui, duas paredes, uma de um lado e outra do outro, com 4 centímetros de altura. Muito bem, então aqui eu já tenho, né, duas laterais, duas paredes. Agora vamos desenhar a base, que ela terá 12,5 por 21,5. Deixa eu ver se aqui pra cima... Não. Vou fazer, então, o 21,5 pra cá, tá? Então, ó, a partir da parede pra cá, eu vou marcar 21,5. E dessa parede pra cá, eu vou marcar 11,5. Por que que tem que ser essas medidas quebradas, né? 11,5, 21,5? Porque é uma caixa projetada exatamente para uma bandeja de 12 bombons de Ferrero Rocher. Então, é por isso que ela tem essas medidas, tá? Pode ser feita com outras medidas? Pode. Mas aqui eu tô fazendo porque foi um projeto para essa bandeja de bombom.
Muito bem, então aqui temos uma parede, outra parede e a base. Agora falta desenharmos as outras duas paredes, que a partir daqui nós temos então que marcar 4 centímetros, que é a altura da nossa parede. E dessa parede pra cá também 4 centímetros. Para finalizar o projeto da nossa caixa. Antes da gente cortar, a gente precisa fazer a compensação, né? A compensação depende da medida, da espessura aqui do nosso papelão. Então, como esse meu papelão tem 1,9 milímetro de espessura, eu vou fazer nos 4 cantinhos a compensação de 1,9 milímetro, né? Pra gente conseguir fazer o encaixe disso. Eu vou dar uma dica bem legal. Dá pra gente fazer com a régua, tá? Marcar aqui 1,9, né? Ou 2 milímetros, ou 1,7. Depende aí da espessura do seu papelão. Mas eu vou dar uma outra dica nessa aula. Se você tiver um retalho de papelão da mesma espessura que você estiver usando, você vai usar esse retalho. Eu não tenho nenhum retalho aqui, então eu vou cortar um pedacinho aqui desse papelão mesmo. Quer ver, ó? Deixa eu já tirar aqui, já cortar nessa parede da minha caixa aqui. Já separar essa parte que sobrou do papelão. E eu vou cortar aqui um pedacinho. Não precisa ser um pedacinho muito grande, não. Como eu falei, você pode usar um retalho que você tem aí no lixo. Só que tem que ser um papelão da mesma espessura que você está usando para fazer a sua caixa, tá? Cortar um quadradinho aqui para ficar mais fácil de manusear. Ó, então eu vou pegar esse quadradinho aqui com a mesma espessura do papelão da minha caixa e eu vou ver quais serão os cantinhos que eu vou fazer essa compensação, tá? Então eu vou fazer nesse e nesse. Então eu vou pegar esse meu retalhinho de papelão e vou encostar alinhando nessa linha e nessa linha, tá? Ó, bem aqui no cantinho, ó. Deixo bem alinhadinho e em pezinho assim, tá? Ó. Ele tem que ficar em pezinho, porque a gente precisa da espessura dele. Ó, então a gente deixa ele em pezinho e faz o risco. E aqui eu vou ter, ó, a minha compensação. É legal usar um lápis ou uma caneta de ponta mais fina que você tiver. Eu tô usando aqui uma caneta normal, né, comum. Ela não tem a ponta muito fina, mas se você está iniciando, né, e ainda não tem muita facilidade aí com os cortes e tudo mais, eu recomendo que use, né, um lápis ou uma caneta com a ponta mais fina possível. Aqui, ó, também, mesma coisa, vou ajustar com a linha. E vou marcar. Agora, vem aqui pro outro lado. Muito bem, compensações cortadas, agora a gente vai fazer o recorte da nossa caixa, né? Eu gosto de fazer esses cortes com a régua de patchwork, porque como ela é mais grossinha, né, ela traz mais segurança aí pro corte, evita da gente se machucar e tudo mais. Gosto de projetar com ela também. Mas aqui, como eu gosto que as medidas fiquem bem visíveis, então eu faço as marcações, né, com essas réguas aqui normais. Temos aqui a nossa caixa cortada, agora vamos fazer os vincos, né? Cuidando sempre para não atravessar o papelão para o outro lado, porque aqui, nesse caso, a gente só quer dobrar a caixa e não cortar. Então, nossos cantinhos vão ficar bem encaixadinhos, tá? E a nossa caixa está cortada. Agora, nós vamos para nossa tampa, tá? Mesmo processo aqui. Vou primeiramente ver se esse papelão está no esquadro,
Ó, não está no esquadro aqui, ó. Tá vendo que aqui ele começa certinho na linha, mas aqui, ó, ele está faltando, né? Ele deveria finalizar aqui, ó. O finalzinho da linha é aqui. Então, eu vou ter que empurrar ele um pouquinho mais pra cá, pra alinhar a régua com essa linha. Ó, alinhei com a linha da base e vou tirar todo esse pedaço do papelão fora, ó. Tá vendo como ele tá torto? Aqui tem só um pouquinho sobrando e aqui, olha quanto que está sobrando. Né? Então, isso mostra que ele está completamente fora do esquadro. Muito bem, então aqui embaixo, ó, está alinhado de ponta a ponta e aqui também está alinhado de ponta a ponta agora. Então, colocamos esse cantinho no esquadro. Vou virar, né, pra ficar do lado certo pra mim começar a projetar. Então, vamos lá. A nossa tampa, ó, essa daqui eu fiz a tampa 6 milímetros maior do que a caixa, tá? Tem gente que faz com 5 milímetros apenas. Mas eu não gosto de fazer só com 5 milímetros a mais, porque eu acho que fica muito apertada. Ela fica muito justinha e tem uma certa dificuldade de você conseguir encaixar a tampa na caixa. Então, geralmente eu faço com 6, como foi o caso dessa, ó. Ela fica bem justinha, mas ela fica, né, a gente consegue encaixar com facilidade. Mas, na aula, nós vamos fazer com 7 milímetros a mais, pra ela ficar bem soltinha ali. Nada exagerado, não vai ficar aquela tampa assim muito grande, né? Mas ela vai ficar um pouco mais soltinha do que essa aqui, ó. Então, 6 milímetros é o ideal pra ele ficar bem justinho, ó, tá? Então, ele fica bem encaixado, tá? Ó, bem justinho. Já com 7 milímetros a mais, ele vai ficar um pouquinho mais soltinha. A gente vai conseguir encaixar com mais facilidade, beleza? Então, a tampa aqui nós vamos fazer com 7 milímetros maior do que a caixa. Mas antes, a gente começa desenhando as paredes. As paredes aqui, ó, da nossa tampa, ó, elas vão ter 2 centímetros, tá? Então, a gente vai marcar aqui 2 centímetros de altura da nossa tampa. Então, a nossa tampa, ela vai ter 20, né, sendo 7 milímetros maior do que a nossa caixa, ela vai ter 22,2 por 12,2 por 2 de altura, tá? Então, é bastante 2 aí nessas medidas, mas a gente já vai entender, ó. Então, a parede, ela vai ter 2 de altura. Então, vamos começar marcando aqui o 2. Temos 2 paredes desenhadas, vamos desenhar a base. Então, a nossa caixa, aqui no comprimento, né, ela tem 21,5. Como nós vamos fazer 7 milímetros a mais, vai ficar 22,2. Então, a partir da parede pra cá, nós vamos marcar no 22,2. E aqui na largura, a nossa caixa tem 11,5, então com 7 milímetros a mais vai ficar 12,2. Agora, a gente só finaliza aqui, né, desenhando as outras 2 paredes com 2 centímetros. Caixa desenhada, vamos agora então fazer as compensações. Eu vou fazer nesse cantinho, nesse e nesse. Vou pegar novamente aqui então o meu retalho de papelão, vou encaixar aqui, ó, no cantinho. Ó, tem que ficar bem alinhado aqui com a linha, tá? A linha da parede, porque senão não fica certa aí a nossa compensação. Compensações feitas, agora a gente só corta tudo isso, né, fora, aqui também. E depois vincamos aqui, assim como a gente fez na caixa.
E a nossa tampa está pronta também, ó. Certinhas as compensações. Então, a nossa tampa e a nossa caixa. Agora, o nosso próximo passo vai ser fazer um empastamento interno. Antes da gente fazer o empastamento interno aqui, né, tanto da caixa quanto da tampa, eu vou vazar a nossa tampa aqui, né, porque a gente vai ter aquele detalhe vazado. Eu vou vazar antes da gente colar o nosso revestimento interno. Então, quais serão as medidas? Esse retângulo vazado aqui na nossa tampa, ele vai ter a medida de 9 por 14,5, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai descer uma linha, contando a base aqui, ó, né? Do vinco pra cá. Já vou deixar, ó, o lado que eu fiz, né? Risquei com a caneta pro projeto, pra ficar mais fácil da gente visualizar. Então, a gente vai descer aqui uma linha, ó, dessa linha, né? Pra cá, de 3,8... 3 centímetros, 8. Vamos traçar uma linha. Do outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Vamos traçar uma linha a 3,8, né, de distância aqui do risco da parede. E aqui, nas laterais, a gente vai fazer uma margem de 1,5 cm em cada lado. Então, a partir, né, dessa linha aqui pra cá, 1,5 cm. Está feito, então, aqui o nosso retângulo, tá? Então, ó, só pra gente confirmar aqui a medida que ficou, né, ó, a largura ficou com um pouquinho mais do que 9, tá? Ó, ficou 9,2 mais ou menos. Pra ficar com o 9 exato, a gente teria que fazer uma margem aqui de 1,55, tá? Um pouquinho a mais do que 1,5. Só que daí é a medida muito quebrada, né? Então, é por isso que eu puxei 1,5 e 1,5. E aí, ficou, então, aqui, ó, com a largura de 9,2 e aqui ficou com a medida de 14,5, ok? Então, é um retângulo aí aproximadamente de 9, né, por 14,5, descendo 3,8 aqui, 3,8 aqui, 1,5 desse lado e 1,5 desse lado. Então, agora, a gente pode vazar isso aqui já, tá? A gente poderia colar a guarda antes, mas eu já vou vazar aqui, pra ir ficando mais fácil, né, e o nosso projeto ir tomando forma já. Então, aqui está vazada a nossa tampa, olha só. Então, agora está tudo pronto, dá pra gente já partir agora, então, pro revestimento interno, né? Fazer o empastamento aqui com o revestimento interno. Para esse revestimento interno, eu vou usar o papel Color Plus Feed, que é esse rosa aqui, não é aquele rosa bebê, né? O rosa bebê é o Verona. O Feed, ele já é um rosa que puxa mais para um rosa mais retrô, né? Digamos assim. É uma cor linda, gosto muito. Eu acho que o resultado dele nas caixas fica maravilhoso. Então, eu estou trabalhando com ele. Esse meu papel aqui, ele tem 180 gramas, mas pode ser o de 120 também, né? Que são as duas gramaturas que eu mais recomendo aí pra gente fazer os revestimentos, tá? Eu explico, lá no meu curso, né, no Caixas Memoráveis, a gente tem um módulo inteiro para quem tá começando aí na cartonagem, né? Muitas meninas me perguntam, eu nunca trabalhei com cartonagem, eu vou conseguir acompanhar o curso? Então, assim, nós temos lá um módulo inicial, no qual eu dou todo esse aparato inicial, toda essa bagagem inicial, sobre materiais, ferramentas, sobre os processos da cartonagem, sobre laminação, impressão, enfim. Então, lá dentro desse módulo, nós temos uma aula específica somente sobre papéis. Então, eu falo sobre o Color Plus, eu falo sobre o papel fotográfico,
Eu falo sobre o papelão cinza, sobre o papelão praná, enfim, então é uma diversidade de aulas lá, muito legais, super completas para quem está iniciando, beleza? Muito bem, então aqui o Color Plus vou usar para fazer o empastamento interno tanto da caixa quanto da tampa. A cola, né, Cascorês, eu geralmente uso a Cascorês, extra, o importante é que seja extra PVA, tá? Que daí ela é mais resistente e tudo mais, então gosto muito desta cola. Inclusive, lá no curso, eu passo uma lista, né, de fornecedores de todos os materiais que eu trabalho. Então, né, passo uma lista sobre os meus fornecedores, enfim. Então, é bem interessante. Nós temos todo esse aparato lá no curso. Empastamento interno colado, a gente vai deixar isso aqui no peso e aí em seguida a gente volta com a montagem. Bom, então agora a gente vai fazer a montagem da nossa caixa e também da nossa tampa. Já separa aí uma fita crepe, né, pra gente colar esses cantinhos aí até a cola fixar bem. Então, vamos dar início aqui ao revestimento externo da nossa caixa, tá? Vamos iniciar pela caixa, que não tem, né, o vazado e tal, vamos deixar a tampa pra depois. Então, aqui a gente vai trabalhar nessa caixa, como ela não é uma caixa muito grande, eu vou trabalhar com o revestimento total. Então, caso você não tenha aí um papel, né, do tamanho necessário para fazer esse revestimento externo, a gente vai precisar de um papel no tamanho de 25 centímetros por 34 centímetros. Caso você não tenha esse tamanho todo de papel e você precise fazer com as tiras laterais primeiro e depois fazer o fundo, eu tenho uma aula aqui no meu canal que é da bandeja cartonada com alça de couro, no qual a gente fez o revestimento primeiro, né, das laterais e depois a gente fez o fundo, tá? Que é o revestimento com emenda. Então tem essa possibilidade. Qualquer coisa dá uma olhadinha aí nessa aula que você vai ver como que a gente fez, tá? Mas aqui a gente vai trabalhar com o revestimento total, beleza? Então aqui, ó, pra caixa eu vou trabalhar também com o Color Plus Feed, esse aqui é o 180 gramas, e na tampa a gente vai trabalhar com uma impressão. Mas se você quiser fazer aí com o papel da sua preferência, com a arte da sua preferência, ou se quiser fazer com o Color Plus também, tudo bem, tá? Então o revestimento aí é muito particular, cada um faz da maneira, né, que achar melhor e que preferir. Então aqui eu vou trabalhar com o Color Plus mesmo, beleza? Então antes de começar a colagem, eu gosto de fazer alguns gabaritos primeiro no papel, para ficar mais fácil a colagem. A vira interna aqui, eu gosto de fazer com 1,5 centímetro. Então, ó, peguei meu gabarito aqui de 1,5, né, 15 milímetros. E vou fazer como uma espécie de um L aqui mesmo, tá? Vou usar a minha régua de patchwork aqui para bater esse papel, para facilitar o processo mesmo. Venho com o meu gabarito e traço uma linha. E aqui desse ladinho vou fazer a mesma coisa.
Muito bem, já tenho o esquadro aqui das viras. Agora, o que eu tenho que considerar? Já considerei a vira, que vai vir fazendo o acabamento aqui dentro. E agora eu preciso considerar a altura da parede. A altura dela, a gente fez com 4 centímetros, certo? Só que a gente tem essa compensação do papelão aqui ainda, né? Por causa do vinco que a gente fez, que é, né, 1,9 milímetro, quase 2 milímetros. Então, ó, acaba aqui, fica com 4,2 essa altura, tá? Então, eu vou fazer a marcação aqui, ó, da vira pra cá, nesse meu gabarito, de 4,2. E vou traçar uma linha também. Aqui, dessa linha pra cá, mesma coisa, 4,2. E pronto, então aqui eu já tenho meu gabarito, eu sei onde centralizar a minha caixa, ó, daí eu colo ela alinhadinha aqui e alinhadinha aqui. E aqui nas outras duas laterais eu vou ter sobra, claro, porque eu fiz um papel maior, eu tô considerando um papel maior aqui para se trabalhar, mas quando a gente tá trabalhando com papel exato, é muito importante fazer esse gabarito para que eu consiga ter o mesmo tanto de vira para todos os lados, tá? Aqui eu vou ter sobra, mas que daí eu tiro com o gabarito depois, tá? Mas aqui eu já tenho tudo certinho aonde eu preciso colar essa caixa. Primeira coisa, eu vou tirar as fitas aqui, porque eu não gosto de fazer o revestimento e deixar as fitas. E vou passar cola no fundo primeiramente. Um detalhe que eu esqueci de comentar, eu não estou usando o Color Plus laminado, tá? Eu tô fazendo ele sem laminação mesmo. A única coisa que eu laminei foram as artes impressas, mas aqui não está laminado. Muito bem, então agora, ó, antes de tirar o excesso, eu vou fazer os cortes nos cantinhos aqui pra gente conseguir subir esse revestimento. Então, primeira coisa aqui, ó, eu vou usar o gabarito de 8 milímetros. Tá certo, ó? 8 milímetros para fazer essas virinhas aqui de acabamento. Com a caixa, né, desse lado maior virada para mim, eu vou fazer aqui, ó, primeiro de tudo, eu não vou fazer a orelhinha primeiro. Primeiro eu vou cortar a parte reta, tá? Então, eu encosto meu gabarito na caixa. Eu gosto desses gabaritos mais grossinhos, porque quando a gente encosta na caixa, ele não vai lá para baixo do vinco da caixa, ó. Tá? Ele não vai aqui para baixo, ó. Tá vendo? Porque quando a gente coloca uma régua fininha, ó, ela acaba entrando e isso altera aí os nossos cortes, tá? Então, ó, primeira coisa, vou encostar e aqui, nesse lado, eu vou cortar por dentro do gabarito, tá? Pegando do cantinho da caixa pra fora. Desse lado aqui também, mesma coisa. Desse outro lado da caixa também, do lado de dentro do gabarito. E aqui, ó, do lado de dentro do gabarito também. Muito bem, já tenho duas cortadas aqui. Ó, duas paredes já estão cortadinhas. Agora, eu preciso finalizar essas duas. Aí, agora, eu viro a caixa assim pra mim, encosto o gabarito. Só que agora, ao invés de cortar pro lado de dentro do gabarito, eu vou cortar pelo lado de fora, tá? Desse corte pra fora. E vai ficar dessa forma aqui. Desse lado, mesma coisa, seguro bem o gabarito, cuida pra não se cortar. E aqui do outro lado também. E aqui, ó, então, nós temos, né, essas duas laterais com as orelhinhas para fazer o acabamento e essas outras duas aqui rente à caixa para finalizar depois. Mas antes, ó, aqui a gente já tem
a marcação aqui da vira de 1,5 cm e aqui também. Mas essas outras duas laterais aqui estão maiores, então o que a gente vai fazer? A gente vai virar a caixa, vai pegar o nosso gabarito de 1,5, vai encostar aqui, ó, tá? Na parede da caixa, vai segurar firme esse gabarito e vamos tirar esse excesso fora. Que aí vai ficar aqui, ó, com a vira de 1,5 certinho. Desse lado, mesma coisa. E prontinho, agora todos os ladinhos estão com a vira de 1,5. Vamos começar a colagem. Agora, a gente inicia colando por essas duas laterais que tem essas orelhinhas, tá? Coladas as orelhinhas aqui, agora a gente vai pegar uma tesoura e com essa marcação que a gente fez aqui, ó, né, apertando essa dobrinha que a gente fez, a gente vai cortar até a quina da caixa. E nós vamos puxar aqui, ó, pro lado de dentro aqui, pra não rasgar o revestimento lá pra fora. E vamos finalizar a colagem aqui das demais paredes. E agora vamos fazer o nosso famoso acabamento no cantinho. Corta reto pela espessura do papelão. E faz um cortezinho em diagonal. Revestimento feito, cantinhos perfeitos. Agora só a gente finaliza aqui, ó, com a marcação dos vincos. E a nossa caixa está finalizada. Vamos para o revestimento da nossa tampa agora. Então, vamos dar início aqui ao revestimento da nossa tampa, tá? Já vou tirar as fitas aqui. Para fazer o revestimento da tampa, eu vou usar esse fundo aquarelado aqui, né? Que eu fiz a impressão desse fundo aqui na impressora jato de tinta, na L1800. Fiz a impressão no papel glossy, fotográfico glossy, mas fiz a laminação com BPP fosco, tá? Eu gosto desse acabamento fosco, então acabei, mesmo imprimindo no gloss, acabei fazendo então a laminação no fosco, beleza? Então já está laminada. Aqui na tampa nós vamos fazer o revestimento total também, tá? Vamos colar aqui em cima e depois finalizar as laterais, beleza? Pra gente fazer esse revestimento então, a gente precisa, né, pra tampa de um papel de, ó, 20 centímetros e meio de largura por... A régua não vai até o final, mas é 30 centímetros e meio, tá? Então, 20 centímetros e meio por 30 e meio. Por pouco, né, por causa dessa altura dessa arte aqui, não dá pra ser numa folha A4, tá? O A4 não é suficiente pra fazer aqui as viras de 1,5 pra dentro e tudo mais. Acaba ficando bem espremidinho ali, então é por isso que na largura dá, né? Porque nós temos aqui
o 20,5 e o A4 tem a medida de 21 centímetros, né? Então aí na largura dá pra ser, só que daí tem que ser um papel um pouco mais comprido pra conseguir essa medida aqui do 30,5. Se você for usar aí uma arte pra fazer o revestimento dessa tampa que tenha essas medidas de 20,5 por 30,5, você consegue fazer a impressão numa impressora A4 sem problema, só que o papel tem que ser um pouco mais comprido do que o A4 normal, ok? Então, muito bem, essa é a medida que nós precisamos, vamos dar início ao revestimento então. Antes de tudo, né, o que eu gosto sempre de fazer, que é fazer os gabaritos aqui para facilitar. Vai ter um pouco de sobra nessa medida aqui também, como tivemos lá na caixa, mas mesmo assim eu vou fazer o gabarito pra gente centralizar bem isso aqui, tá? Então, ó, vou fazer a vira também de 1,5, assim como fizemos na caixa. A nossa parede tem 2 centímetros de altura, porém nós temos aqui também essa compensação por causa do vinco, né? Então vai ser 2,2. Então, temos aqui as marcações, agora é só a gente fazer a colagem. Vamos pegar também aqui, então, o gabarito de 8 milímetros, tá? O mesmo que a gente usou lá na caixa. E vamos fazer os mesmos cortes aí pra gente conseguir fazer esse acabamento lateral. E então aqui, ó, nós temos os cortes, né? Duas laterais com as orelhinhas para fazermos o acabamento. E aqui, ó, nós já temos as marcações da vira de 1,5. Desse lado aqui tá sobrando, então nós temos que ajustar isso com o gabarito de 1,5 centímetro. E agora é só a gente finalizar a colagem. Muito bem, então está revestida. Agora a gente precisa finalizar aqui esta parte da nossa moldura, né? Do nosso vazado aqui. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o estilete, tá? E nos 4 cantinhos, ó, a gente vai fazer um cortezinho em diagonal, tá? Se quiser fazer de ponta a ponta, faz, ou se não, faz só, ó, bem do cantinho. Puxa um pouquinho, nos 4 cantinhos. Muito bem, agora a gente vai cortar aqui uma margenzinha de 8 milímetros, 7 ou 8 milímetros. Se quiser, faz no olho mesmo, porque aqui não cabe o gabarito, né? Por causa das paredes. Dá pra fazer assim no olho mesmo, vai ficar bem torto, né? Porque não facilita muito ali. Ou se não, faz uns gabaritinhos de papelão mesmo na medida que caiba ali, ó. Então, eu fiz aqui uns gabaritinhos de 8 milímetros, né, de largura, ó. Pra conseguir fazer esses cortes. Mas é tudo coisa que vai ficar escondida, então, se não fizer retinho, não tem problema. E agora é só a gente finalizar a colagem
dessas bordinhas para fazer o acabamento dessas quininhas aqui da nossa moldura. E vai ficar assim. Então aqui, a nossa tampa, o revestimento dela está finalizado, tá? Vamos testar ela aqui na nossa caixa, ó. Então, com 7 milímetros a mais, ela fica bem soltinha, bem fácil de encaixar. Não fica nada muito estrondoso, né, que fique muito grande, mas ela fica assim, ó, com um encaixe bem fácil. Diferente dessa tampa aqui que eu fiz, né, como eu expliquei, com 6 milímetros de diferença, tá, ó. Então, a com 6 milímetros, ela fica bem mais justinha. Ela encaixa com facilidade, mas ela fica mais justinha. Já com 7 milímetros, né, a mais, ela já fica bem mais solta, beleza? Então, aqui, ó, a nossa caixa e a nossa tampa estão prontas, revestidas. Quando a gente vai fazer uma caixa com visor, é basicamente essa estrutura de tampa aqui que a gente faz. A gente corta um vazado aí na medida que a gente quiser, né? Faz esse revestimento, esse acabamento aqui nas laterais, né? Com esse revestimento interno. Aí o que a gente faz? A gente pega um acetato, corta ele de um tamanho aqui, ó, né? Para que ele fique com bordas a mais do que o vazado, para que a gente consiga colar. Então a gente passa a fita dupla face aqui nas bordinhas, né, para colar o acetato aqui. Cola o acetato e faz mais um acabamento aqui, ó, então com uma guarda vazada também, para fazer esse acabamento aqui, ó, e, né, esconder todas esses acabamentos aqui de revestimento que a gente fez. Então a gente corta uma guarda exatamente pela largura e pelo comprimento, vaza, para fazer esse acabamento. E a nossa caixa com visor fica assim. Tá? Então, ó. Então, aqui a gente teria uma caixa com visor, certo? Sem maiores dificuldades, aqui não tem muito segredo. Então, seria assim. Mas, nesse caso, né, eu quis trazer aqui para mostrar essa possibilidade. Mas aqui no nosso caso, nessa caixa, a gente vai fazer um detalhe em baixo relevo aqui, com uma arte, né, de Páscoa. Então, a gente vai fazer um processo um pouquinho diferente. Segue a mesma lógica aí da gente colar uma plaquinha aqui atrás e tudo mais, mas é um acabamento um pouquinho diferente do acetato, tá? Pra gente fazer isso, a gente vai precisar de mais uma plaquinha de papelão, que a gente vai precisar cortar agora. Então, olha só, pra gente fazer aqui a nossa plaquinha, né, pra colar aqui nesse detalhe da nossa tampa, qual é o tamanho que nós vamos precisar? Ó, nós temos que lembrar que o nosso vazado aqui, ele tem 9 centímetros de largura por 14 centímetros e meio aqui no comprimento, né? Então, eu vou fazer uma plaquinha que fique 1 centímetro maior para cada lado, para que eu consiga colar com facilidade aqui dentro. Então, nós vamos fazer uma plaquinha ó, aqui tem 9, vamos considerar mais um para esse lado, mais um para esse lado, 11 centímetros. Aqui tem 14,5, mais um aqui pra cima, mais um aqui pra baixo, 16,5, tá? Então, nós precisamos de uma plaquinha de papelão de 11 centímetros por 16 centímetros e meio. Nesse caso aqui, eu tô usando um papelão de 1 milímetro de espessura. Pode ser um papelão mais fino, não tem necessidade de ser um papelão muito grosso. Então, a minha plaquinha já está cortada aqui na medida. Primeira coisa, eu vou revestir, porque o que vai acontecer? A gente vai colar essa plaquinha aqui. De um lado, né, que vai ser aqui pra fora da nossa tampa, vai ter a arte. E aqui, eu não quero que fique esse acabamento feio de papelão, essa cor de papelão mesmo, né? Então, eu vou fazer um revestimento da mesma cor do meu revestimento interno, que vai ser com o Color Plus Feed. Então, a gente vai fazer o acabamento dos dois lados dessa plaquinha aqui. Então, primeiro, eu vou revestir com o Color Plus Feed. Então, vamos lá, vamos colar. E
vamos cortar aqui umas viras de 8 milímetros, tá? Não faz uma vira muito grande, porque senão, na hora que a gente for colar aqui, né, a arte, essa vira muito grande vai ficar com um acabamento muito grosseiro, aparente aqui na frente da tampa, tá? Então é legal fazer com uma vira bem pequena, assim. Até porque o nosso papelão é fino, né? Então não tem necessidade de uma vira muito grande. Eu vou fazer com 8 milímetros aqui. Os cantinhos cortamos normalmente com o fio de cabelo. E finalizamos aqui, então, a colagem dessas viras, tá? Muito bem, então aqui, ó, um lado da plaquinha está colado, tá? Vai ficar assim, o acabamento interno aqui, bem discretinho. E agora, desse lado aqui, eu vou colar a minha arte. Essa minha arte aqui, eu fiz a impressão no papel fotográfico, fiz a laminação com BelPP fosco e fiz a aplicação do foil por cima da laminação, tá? Ó, então, quando a gente vai fazer foil, a gente tem a opção de fazer a aplicação do foil antes da laminação, né? Imprime lá, faz o processo de aplicação do foil e depois faz a laminação. Só que aí, o foil aqui, o efeito metalizado, ele fica um pouco mais fosquinho, tá? Ele não fica tão metalizado assim. E a gente tem a opção de fazer a impressão, fazer a laminação, aí fazer a impressão na impressora laser da frase, e aí depois disso tudo a aplicação do foil por cima, tá? Que aí ele fica com esse efeito bem metalizado aqui. Então, existem essas duas possibilidades de fazer isso. Então, no meu curso Caixas Memoráveis, tem uma aula ensinando a fazer esses dois processos aí de aplicação do foil, tá? Pra fazer esse efeito metalizado, beleza? Então, se você tiver interesse em adquirir o curso, é só clicar no link que vai estar aqui abaixo na descrição da aula. E aqui agora, então, a gente vai colar bem ajustadinho essa arte, tá? A arte tem 11 centímetros por 16,5, também um pouco menos. Mas essa minha aqui eu fiz com 11 centímetros por 16,5, né? 11 por 16,5. A placa do papelão também tem essa mesma medida. Porque é pra ficar bem justinho mesmo, tá? Ó. Na hora de refilar a arte, eu cortei ela um pouco menor, daí sobrou essa bordinha aqui. Mas pode aí usar uma arte, né? Caso você esteja fazendo assim também a sua caixa. Uma arte de 11,5 por 16,5 que vai dar certo, tá? E cola bem justinho na plaquinha mesmo, assim, ó, bem justinho com as bordinhas, não tem problema. Ficou bem certinho porque escondeu, ó, todas as viras do papel, né? E ficou tudo bem escondidinho. Não ficou nenhuma parte do papelão aparecer. Muito bem. Então agora, ó, é legal deixar isso aqui um pouquinho no peso, tá? Enquanto eu colo a fita dupla face aqui, eu vou deixar um pouquinho no peso. E a gente vai, então, colar aqui a dupla face, ó, nessas bordinhas, tá? Essa minha dupla face aqui, ela já é daquela mais estreita que tem, mas mesmo assim eu vou cortar ela ao meio, pra deixar ela mais estreita ainda. Porque o que que acontece? A nossa plaquinha, ela não é muito grande pra cá, pras laterais. Então, se a gente colar uma fita dupla face muito larga aqui, o papelão não vai dar conta de, né, a plaquinha não vai dar conta de cobrir toda essa dupla face. Vai ficar aparente, vai ficar feio. Então, por isso que tem que ser uma dupla face bem estreitinha. Ó, e colo bem na beirinha aqui, né? O mais na beirinha possível. Agora, quando eu for colar a plaquinha aqui, eu vou fazer um reforço nos cantinhos, principalmente, com cola instantânea,
tá? Eu vou colocar um pinguinho aqui, tem que cuidar pra não exagerar, pra que não escorra pra arte lá, né? Pra arte aqui e manche e tudo mais. Então, é só um pinguinho mesmo pra reforçar. Porque a dupla face, ela não vai dar conta de segurar por muito tempo isso aqui, tá? Então, por isso que é legal reforçar. Pode reforçar com cola branca, cola de silicone? Pode. Mas eu vou usar a cola instantânea mesmo. Primeiro, deixa eu ver aqui. Assim. Ó, antes de tudo, deixa eu ver aqui, ó, se ficou tudo certo com a minha arte. Porque aí eu vou colar isso aqui bem centralizado aqui, escondendo todas essas fitas e tudo mais, né? Então, antes de qualquer coisa, eu vou tirar o liner aqui da fita dupla face. E vou colocar um pinguinho em cada cantinho aqui. Centralizo bem e aperto isso aqui pra colar bem. Quando a gente tá trabalhando com a fita dupla face e a cola instantânea, a gente tem que ter uma certa agilidade na colagem, né? E um cuidado muito grande, porque encostou, colou, não tem mais como tirar. Claro, se for tirar, vai estragar, né? Então, por isso que é importante, caso você não tem ainda muita facilidade para colar ali na pressa e tudo mais, faz um gabarito, né? Para colar centralizado e não ter perigo aí dessa arte ficar, não ficar centralizada e tudo mais, ó. Mas olha a lindeza disto aqui. Olha que fofura, que delicadeza. Então, a estrutura da nossa caixa ó, está prontinha. Agora só falta a gente fazer a aplicação do elástico aqui para fazer o fechamento, né? Que é um detalhe a mais ainda aí na nossa caixa, ó. Revestimento, né? Acabamento interno perfeito. E acabamento externo finalizado também. Aí agora o nosso próximo passo é finalizar com o elástico. Então agora aqui partimos para a etapa final da nossa caixa, que é só simplesmente, né, fazer o acabamento com o elástico. Pra gente fazer esse acabamento, ó, a gente faz ele assim, né, ó, a furação aqui e aqui na lateral, pra gente fazer esse detalhe dele aqui no cantinho, certo? Então, pra fazer essa furação, eu já fiz aqui o meu gabarito pra facilitar. Eu vou deixar a minha tampa lá do lado, que agora a gente vai trabalhar só com a caixa. Então, eu já fiz aqui, ó, um gabarito pra facilitar com um retalho de papelão. Então, ó, basicamente a gente vai fazer um gabarito pra que a gente encaixe nessa lateral menor da nossa caixa. Ele tem que ficar bem justinho, tanto na altura quanto aqui na largura, tá? Então, ele vai ficar, ó, com 11 centímetros,4 de largura por 4 centímetros de altura, que é a altura da nossa caixa, tá? Então, ó, 11,4 por 4 de altura. Aí, achei exatamente o meio dele, que foi 5,7, e tracei uma linha pra mim saber exatamente onde é o meio dele. E aí, peguei a minha crop com o furo maior, desci o máximo dela, tá? Ó, tá no limite aqui, ó. Fui o total dela e fiz a furação, ó, tá? Fiz a furação. Então, aqui eu já tenho um gabarito. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu gabarito, vou primeiramente encaixar aqui nessa lateral menor. Vou pegar um lápis e vou marcar aqui pra mim saber a altura do furo. A altura a crop vai até o máximo, né? Mas pra gente saber aqui a centralização. Desse lado aqui também vou fazer a mesma coisa, ó. Lembrando que o furo fica mais lá pra baixo. E faço a marcação. Aí agora o que que vai acontecer? Aqui nas laterais, nós vamos ter um de um lado e outro do outro. Não vai ser os dois pro mesmo lado. Vai ser um oposto ao outro. Então, aqui, ó, desse lado, eu vou encaixar o meu gabarito encostando bem aqui no cantinho da caixa.
bem no cantinho e vou marcar. Tá? Então, ó, ficou a furação aqui e a furação aqui. Desse outro lado, ó, a furação vai ser oposta, então vai ser nesse cantinho aqui. Vou encaixar o gabarito, ó, bem no cantinho e vou fazer a marcação. Então, ó, nós vamos ter furação aqui, aqui, aqui e aqui, beleza? Muito bem, então agora já está tudo marcadinho, vou pegar a crop com o furo maior e vou fazer as furações nas marcações que eu fiz aqui. Furações feitas, tá? Ó. Nos 2 cantos. Agora, eu vou aplicar o ilhós para fazer o acabamento. Vou pegar aqui, então, os meus ilhoses para escolher. Eu acho que eu vou fazer... Deixa eu ver... Acho que eu vou fazer com o rosinha mais claro. Então, em todos os furinhos, eu vou colocar um ilhós. Esse ilhós que eu estou usando é o número, se eu não me engano, é o número 54. É o ilhós certo para furação do furo maior aqui da crop, tá? Que fofura que fica esse acabamento. Vou fazer a aplicação agora, tá? Então, eu tô usando aqui a combinação A1 da crop, tá? É letra A com o número 1, beleza? Ilhoses aplicados, agora é só a gente colocar o elástico. Eu vou fazer o meu com esse elástico bege aqui, tá? Que eu acho que ele vai ficar bem discretinho aqui, não vai tirar, né, o charme, né, o brilho da minha arte aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer uma medida aqui que a gente consiga dar 2 nozinhos lá dentro. Tô considerando quem não tem o terminal de elástico. Então, aí, quem não tem o terminal, no caso, eu também aqui não vou fazer com o terminal, eu vou fazer com o nozinho mesmo. Então, a gente tem que dar 2 nozinhos pra que esse elástico não escape nesse furo do ilhós aqui, tá? Então, a gente tem que considerar todo esse tamanho aí. Já faz com sobra, que de qualquer coisa a gente corta, né, o que sobra fora depois. Considerar mais ou menos uma medida aqui. E vamos ver no que vai dar. Ó, então cortei um elástico aqui, deixa eu ver a medida deste bonito deste elástico. 20 centímetros, ó, tá? Então cortei um elástico de 20 centímetros. Vamos ver aí se vai ser o suficiente. Vou fazer o primeiro antes de colocar, né, pra facilitar a vida, pra que sofrer. Ó, pra não ter perigo de escapar, tem que ser um nozinho em cima do outro, tá? Não um na sequência do outro, tem que ele ser entrelaçado em cima um do... Ó, porque se ficar um assim, ó, na sequência do outro, não vai resolver de nada, tá? Ele tem que ficar por cima um do outro. É chatinho de fazer, mas é possível. Aí testa, ó, não tá escapando, então tá ok. Eu não vou deixar muito arrochado não, tá? Eu vou deixar meio soltinho aqui e vou fazer o nozinho. Claro que pra fazer o nó a gente tem que puxar bastante, né? Dá uma apertadinha e só faz o acabamento aqui da pontinha. Se quiser dar uma queimadinha nessa pontinha também, pra não ficar arregaçando, é legal também. E aqui do outro lado vamos fazer a mesma coisa. Então, 20 centímetros foi ótimo. Então, vamos cortar aqui
com 20 centímetros este segundo elástico. Quanto mais na ponta você fizer esse primeiro aqui, lado, mais elástico vai sobrar para você fazer o próximo, que vai ser lá dentro e vai ser mais difícil, né? Porque quando já tá lá dentro fica mais difícil. E finalizamos a nossa caixa. Olha isso, Brasil, que coisa mais maravilhosa. Tá, ó, fica bem presa a tampa, não fica caindo. Tá, fica um acabamento maravilhoso. É uma caixa tradicional, uma caixa clássica, porque é a caixa tampa solta ou a caixa tampa de sapato, né? Mas aí a gente faz esse detalhe aqui, ó, com o fechamento em elástico que dá todo um charme pra ela. Então vamos colocar aqui os bombons pra gente testar. Ó, essa medida dessa caixa e tudo mais, com esses elásticos aqui, com nozinho, não vai interferir para colocar o bombom, tá? Não vai interferir, não se preocupe. Se você tiver o terminal de elástico, melhor ainda, porque aí vai ficar menos relevo ainda aqui desse elástico, né? Mas, caso você tenha que fazer o nozinho, não se preocupe. Ele tem uma sobra aqui, a caixa é um pouquinho maior, já justamente para isso, para que não interfira. Então, olha isso aqui. Maravilha. Ai, me diz aí, quem não ia amar ganhar uma caixa dessa aqui com um bombom desse, né? Maravilhoso, perfeito demais. Olha que presentão e super elegante, né? Sem contar que dá pra usar essa caixa aqui pra guardar outras coisas depois. Então, esse foi o projeto de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo da aula o que você achou dessa aula. Se você achou fácil, se você achou difícil, se você teve alguma dificuldade, comenta aqui também que a gente vai responder, tá? Todas as dúvidas. Agradeço por você ficar comigo até o final desse vídeo. Lembrando que lá no curso Caixas Memoráveis temos a aula sobre a aplicação do foil. Essa aula fica lá para as alunas também, com o material disponível para elas lá baixarem e fazerem os projetos. Mas a gente também tem muitas aulas exclusivas, muitos materiais e muitas artes exclusivas somente para as alunas que estão lá comigo, né, no curso. Então, se você quer ser minha aluna, quer se inscrever no curso Caixas Memoráveis, é só clicar no link que vai estar aqui abaixo na descrição da aula, tá? Você será muito bem-vinda, vai ser um prazer ter você com a gente lá no curso, beleza? E quero convidar você também para me seguir lá no Instagram, tá? Lá a gente tem conteúdos diários sobre cartonagem, respondo caixinhas de perguntas, então a gente sempre tá interagindo com as meninas lá no Instagram. Então vai ser muito legal ter você lá com a gente também, para vocês não perderem nada. Eu sempre falo que é muito importante vocês me acompanharem lá no Instagram para vocês não perderem nenhuma data de aula, nenhum aviso importante, tá? Então, todos os recados e avisos eu tô falando lá diariamente com as meninas, então a gente tem um contato mais próximo. Então, por isso é legal me seguir lá. Então, deixa seu like aí na aula e se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma aula. E é isso, beijos, até a nossa próxima aula.